Ô, gente, para começarmos o ano e para ele ser santo, o que é que nós vamos fazer? Uma sugestão. Vamos hoje aqui conversar um pouco sobre a riqueza das cartas apostólicas, também chamadas encíclicas, do nosso amado Papa Francisco. Entendendo como que esses documentos, em todos os tempos na história da Igreja, eles inspiram a nossa fé, trazem orientações e respondem apelos aos desafios do mundo atual. Olha a sensibilidade da Mãe Igreja. E para nos falar um pouco sobre esse tema, a gente tem a alegria de receber aqui no Bênção da Manhã o nosso querido Padre André Gustavo, da nossa Arquidiocese de Aparecida. Ele é o nosso pároco aqui, como diz o nosso reitor. Ele é o pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Benedito, e o homem estudado, é preparado para conversar desse assunto conosco. Padre André Gustavo, bom dia, bem-vindo, feliz ano novo, a sua bênção. Deus abençoe, bom dia, irmão, bom dia, Dani, um feliz ano novo para todos, né? Para todos nós, para toda a equipe aqui da Rede Aparecida de Comunicação, que seja um ano da graça de Deus. Que assim seja, viu? O que nós desejamos também. O Padre André Gustavo é aquele que coordena aquela maravilhosa festa de São Benedito que acontece aqui em Aparecida todo ano e que o nosso povo participa e que tem muita demonstração de fé, de cultura, de tradição. Padre André Gustavo, vamos falar então um pouco o que são essas cartas apostólicas, qual que é a diferença de outros documentos do Papa? Então, irmão, na verdade, primeiro a gente precisa considerar que o Papa, ele tem a missão também de orientar, de conduzir ao magistério da Igreja, a voz da Igreja, em sintonia com aquilo que é da revelação, Sagrada Escritura, a tradição. O Papa sempre nos coloca, né, nas mãos documentos que nos ajudam na nossa missão evangelizadora, que nos ajudam a responder desafios que nós vivemos no tempo presente, colocar luz na nossa caminhada. Existem as encíclicas, as exortações apostólicas e as cartas apostólicas, essas, digamos assim, textos menores, mas densos também na sua teologia, na sua questão pastoral e espiritual, que tocam assuntos muito, muito específicos, seja uma atualização de um cânon do Código do Direito Canônico, seja de uma orientação para a caminhada litúrgica da Igreja, seja para declarar um santo padroeiro, para trazer para a Igreja, né, o anúncio de beatificações, canonizações, assuntos também até, vamos dizer assim, ecológicos, né? No ano passado o Papa nos trouxe uma carta apostólica muito bonita chamada Fratello Soli, sobre as questões climáticas. Enfim, então são esse instrumento que o Papa coloca em nossas mãos para nos ajudar na nossa caminhada, para a gente viver bem a nossa vida cristã em todos os sentidos, em todas as dimensões. Interessante perceber a sensibilidade do nosso Papa, da Mãe Igreja, em todas essas cartas, ou exortações, ou as encíclicas, ou mensagens, como ontem, né, a mensagem para o Dia Mundial da Paz, e sempre muito ali dizendo daquilo que nós estamos vivenciando. Quando nós falamos dessa situação do clima, quando nós falamos Fratelli Tutti, todos irmãos, o mundo mais irmão, depois essa preocupação da ecologia que a Igreja no Brasil, com as suas campanhas, está aí, por exemplo, a campanha da fraternidade também. Agora, Padre André Gustavo, elas são importantes para a nossa vida exatamente porque elas dizem dessa realidade. Quais que você destacaria para nós aqui como uma biblioteca para a gente organizar assim um pouquinho e entender todos esses documentos? Vamos partindo das encíclicas, eu acho que seria muito importante como leigos, religiosos, ministros ordenados, que a gente pudesse aprofundar o conhecimento das 4 encíclicas do Papa Francisco, sobretudo, né? E depois, as 4, né? Só para a gente poder recordar, Lumen Fidei, escreveu ainda junto com Bento, né? 16. Sobre depois, a fé. Isso, sobre a fé. A Laudato Si, sobre a questão ecológica. Exato. Fratelli Tutti, que você acaba de citar, sobre a amizade social. E agora, por último, a Dilexit Nos, né, sobre o amor humano e, né, do coração de Jesus. É belíssima, né? Então, acho que é muito importante esse conhecimento. Depois, para a nossa prática pastoral, as exortações apostólicas, que são os documentos conclusivos de sínodos,
Temos, né, a Magistral Evangelii Gaudium, né, todo um programa de ação evangelizadora, muitíssimo, muitíssimo importante. E depois, então, as cartas apostólicas, eu chamaria bastante a atenção para uma que também nós temos, acho que eu consegui alcançar um pouco, a Desidério, Desiderave, sobre a formação litúrgica do povo de Deus, trazer o povo mais para dentro do mistério, para participar mais consciente, mais frutuosamente das nossas celebrações, sobre a instituição do Ministério de Catequistas, um tema bastante atual, sobre a reforma aí dos processos para a nulidade matrimonial, né? Uma carta apostólica também de uma densidade, de uma riqueza muito importante para a gente. Que lá na Alegria do Amor o Papa já citava, né? O aspecto de acompanhar, discernir e integrar. Olha como é bom você saber de tudo isso, né? Pois é, tem razão. Então nós temos aí muita riqueza. Nós temos respostas, na verdade. A gente fica meio perdido para onde vamos, como tratar essa questão, essa situação, como evangelizar nossas famílias, como tratar dessas questões sociais. O Papa nos ajuda com os seus documentos. Agora, Padre André Gustavo, você está dizendo muito bem quanta riqueza nós temos, né, nesses documentos, nas mensagens. Agora, como é que a gente, começando o ano novo, numa organização pastoral, numa paróquia ou nos grupos, nos movimentos, como é que a gente poderia se organizar e criar, assim, um estudo acerca desses documentos para que chegue na mão do nosso povo, porque é muita riqueza, gente. E nós precisamos conhecer, nós precisamos entender. Isso é amar mais a igreja, estar em comunhão com o pontificado do Papa Francisco. Que sugestão que você deixaria para o nosso povo? Primeiro, precisamos também, dentre as prioridades da nossa ação evangelizadora, da nossa ação pastoral, investir na formação das lideranças, na formação do povo, na formação do nosso laicato. Nós escutamos não poucas vezes, né, são tantos documentos que a gente não dá conta de acompanhar, desde, né, do Papa, CNBB, mas a gente precisa priorizar, né, aquilo que a igreja está nos pedindo, aquilo que a igreja está nos orientando e trazer para estudo, formar grupos de estudo, as nossas escolas da fé, por exemplo, né, a doutrina social da igreja, né, tá aí. Enfim, então eu acredito que para o plano pastoral, para o planejamento pastoral do ano, nós termos para o nosso momento de formação alguns desses documentos que falam da nossa realidade, que respondem aos desafios do tempo presente. Então vamos trabalhar com os catequistas, vamos ler a Carta Apostólica sobre o Ministério do Catequista, vamos nas nossas pastorais sociais, entender um pouco mais daquilo que a igreja diz em relação à ecologia, né? Enfim, a família, as questões aí do sacramento do matrimônio. Então nós temos... A liturgia. Exatamente. Então nós temos material para isso, né? É aproveitar mais realmente aquilo que o nosso querido Papa Francisco traz para nos ajudar, para nos orientar nessa nossa caminhada. Ô, gente, olha que caminho bonito para a gente fazer como igreja, ter alegria, o gosto de viver e crescer em comunidade. Tudo é muito bom, né? As nossas orações, nossa participação na celebração, oração do terço, mas o que o nosso querido arcebispo Dom Orlando sempre incentiva, a leitura da Bíblia. Ontem o cardeal Dom Jaime Spengler esteve aqui conosco, né? Nesse 31 de dezembro, dia 1º, e aí ele dizia, citando Dom Orlando, ele falou, olha que caminho que nós vamos para frente, com a Bíblia na mão, no coração e o pé na missão. Pé na missão, nós vamos precisar ter base desses documentos todos, viu, gente? E é uma linguagem tão bonita que o nosso Papa tem. A gente precisa conhecer, a gente precisa criar essas escolas da fé. Ontem a eleição, tomaram posse nos municípios, aqueles que foram eleitos, prefeitos, vereadores, secretários. Aqui em Aparecida foi até bonito, viu, Padre André Gustavo? O prefeito estava na missa das 9h, com toda a sua equipe, né, vereadores e secretários. Então, ótimo, rezar agora. Nós vamos acompanhar, gente, essa questão da política, do bem comum, e a igreja sempre preocupada, né, nessa transmissão da fé às novas gerações. E quanta vovó que está agora aqui nos acompanhando no programa e na iniciação à vida cristã. Padre André Gustavo, muito obrigado por essas luzes aqui já no começo do ano. Queria que o senhor deixasse uma mensagem
de bons votos de Ano Novo para toda a nossa bênção da manhã e incentivando também que a gente conheça cada vez mais esses documentos do Papa. E que você volte, Padre André, com tanta sabedoria, experiência para nos ajudar a ter esse gosto pelas coisas de Deus. Agradeço, irmão, o convite, a oportunidade de estarmos aqui e aproveito para desejar a todos um ano cheio de paz. Nesse ano santo, peregrinos de esperança, possamos aprofundar o nosso amor a Cristo, o nosso amor à Igreja, conhecendo aquilo que nos diz, aquilo que nos orienta também o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Um ano de muitas bênçãos para todos nós, para todos vocês. Que assim seja, com a intercessão de São Benedito também, Amém. né, Padre André Gustavo? Amém, assim que seja. depois a gente vai conversar muito também a época da festa aqui em Aparecida. Muito obrigado, Padre. Bom dia, bom ano para você, para toda a nossa paróquia. E Padre André Gustavo, que coordenou, estava na equipe ali da abertura do ano jubilar na nossa Arquidiocese de Aparecida, que nos animou, nos motivou nesse último domingo que você celebrou conosco, celebrou aí também na sua diocese. Obrigado, Padre. Bom dia, bom ano para nós, Obrigado, viu? irmão.